Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. E chegamos na lição de domingo, primeiro dia da semana, dia 13 de julho de 2025. E o título de hoje é: Quem é o Senhor? É interessante que esta pergunta ela foi feita por Faraó. E essa pergunta, a gente pode analisar que ela expressa, por exemplo, a arrogância espiritual, mas também uma ignorância deliberada e também um desafio à autoridade de Deus. E é interessante destacar dentro desse título de hoje, quem é o Senhor, que essa pergunta, esse questionamento de Faraó, não era um questionamento sincero, mas uma negação de quem Deus era. E o título, a gente pode destacar que é o conflito central entre a soberania de Deus e também a rebelião humana. Ainda dentro do contexto desta pergunta, ela revela que o coração endurecido de Faraó é um símbolo de poderes e também de pessoas que se colocam acima de Deus, negando a sua existência e também a sua autoridade. Porém, também representa a rejeição do verdadeiro Deus por confiança no próprio poder e religião humana, contextualizando aqui o título de hoje, que teve como personagem, né, de quem fez essa pergunta, Faraó. Eu quero analisar aqui, para a gente poder entender o contexto, né, que nós vamos analisar nesse resumo, o contexto histórico daquela época. É interessante que, naquele contexto onde Deus chamou Moisés, havia ali um pico, né, bem acentuado, tanto político como militar do Egito. E ali era, digamos assim, tinha a predominância, né, do Império Egípcio. Quando a gente analisa a questão religiosa daquela época, o faraó, por exemplo, ele era considerado filho de Rã. E Rã era um deus, né, que era o deus Sol, um deus encarnado que eles acreditavam de que esse deus, através do Sol, era um deus que tinha um poder para, entre aspas, abençoar o povo do Egito. E não reconhecer, por exemplo, outro deus superior era essencial para manter, então, a autonomia, a autoridade de Faraó diante do povo. Então é importante a gente analisar por que que Faraó ele ficou tão, digamos assim, contrariado, né, com essa possibilidade de libertação do povo de Israel. E quando eu destaco isso, a possibilidade dessa libertação iria significar, por exemplo, uma perda não só econômica, mas também uma perda, podemos dizer assim, de mão de obra, já que o povo de Israel tinha esse trabalho, forçado, né, que era um trabalho escravo. Então a gente percebe aqui que não era só apenas uma questão espiritual, né, mas também uma questão política e também uma questão, econômica. E antes de Faraó fazer essa pergunta, que dá jus ao título de hoje, né, que é quem é o Senhor, Moisés obedece a Deus e vai a Faraó para iniciar então a libertação do povo de Israel. E Deus ordena através de Moisés: deixe meu povo ir. E Faraó responde com desafio, e aí entra novamente a pergunta que Faraó fez: quem é o Senhor? E aí, isso expressa, como eu havia comentado anteriormente, a negação arrogante e não
um desejo de reconhecer um Deus como um Deus criador. De contrapartida, a gente pode também destacar que muitas pessoas, também na nossa geração, repetem essa rejeição. E Jesus, em sua palavra, ele ensina que conhecer a Deus é vida eterna, como está descrito em João, capítulo 17, versículo 3. No quinto parágrafo da lição de hoje, domingo, dia 13 de julho de 2025, percebemos de que o Egito simboliza poderes que negam a Deus e se opõem ao seu povo. E a recusa de Faraó, como diz a lição de hoje, revela, por exemplo, a rebelião contra Deus, tornando o Egito símbolo de resistência espiritual. Se a gente analisar, por exemplo, uma história histórica, né, que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, lá podemos perceber que lá houve uma negação do próprio Deus, da sua palavra, Bíblias foram queimadas. Então a gente percebe que também, ao longo da história, ao longo da Bíblia, isso eh, aconteceu e tem acontecido também. E, voltando um pouquinho na questão de Faraó, ele se via como um Deus e, consequentemente, ele era um exemplo negativo de orgulho e confiança em si mesmo. E aí chegamos então na pergunta de número um, que é a seguinte: qual é a ordem de Deus para Faraó? A ordem foi: deixe o meu povo. Então, Deus foi lá e orientou Moisés, Arão, como porta-voz, para que imediatamente Faraó deixasse o povo. Olha a expressão, o meu povo. Da mesma forma como Deus considerava o povo de Israel, o povo dele, hoje, Deus nos considera como Israel espiritual, o seu povo. E toda vez que você querer uma libertação, com certeza Deus irá te libertar. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como está descrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Hoje, nós alcançamos a salvação através da pessoa de Jesus, e ele tem essa autonomia, esta condição de nos dar a liberdade através da palavra de Deus e também nos dá liberdade de tudo aquilo que, que, assim como o povo de Israel estava escravo do Egito, de Faraó, nós também hoje, quando nós estamos escravos do pecado, algo que está nos afastando de Deus, com certeza, Deus ele nos liberta através do sangue de Jesus. Nós temos na pergunta de número 2, qual foi a resposta de Faraó e o seu significado? Em síntese, eu quero destacar que ele fez a pergunta, né? Quem é o Senhor? E a gente percebe que essa expressão, ou melhor, esta pergunta, né? Quem é o Senhor? Ou seja, seria eh, algo que a gente pode analisar como se ele estivesse falando: não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. E isso, destaco novamente, expressa o orgulho dele, a incredulidade e também a rejeição deliberada da vontade do Senhor. E o que a gente aprende, né, com a atitude de Faraó? Aprendemos de que o orgulho impede o conhecimento de Deus e também rejeitar a sua palavra nos leva à ruína. Assim como aconteceu com Faraó, muitas vezes o orgulho em nossos dias pode também nos levar, obviamente, numa outra circunstância, no outro cenário, à ruína, porque o orgulho ele nos afasta da palavra de Deus, porque quando nós somos orgulhosos, nós não somos humildes. E se a gente não é humilde, a gente não reconhece que nós somos pecadores. E quando a gente reconhece que nós não somos pecadores, nós entendemos de que a gente não necessita da presença de Deus e não necessitando da presença de Deus na nossa vida, nós com certeza não vamos escutar a voz do Espírito Santo que diariamente fala ao nosso coração.
E eu quero finalizar com algumas lições dentro daquilo que nós estudamos desse resumo de hoje. A primeira lição, querido amigo, querida amiga, é que nós devemos tomar cuidado com a arrogância espiritual. Muitas vezes, assim como o Faraó, nós podemos fazer essa mesma pergunta: quem é o Senhor? Porém, com orgulho que acaba, como eu falei também anteriormente, fechando as portas para que a verdade possa trabalhar em nosso coração através do Espírito Santo. A segunda lição é que conhecer a Deus é vida eterna. Sem o relacionamento com Ele, diariamente, toda autoridade humana é vazia. Uma terceira lição é que poderes que se opõem a Deus não prevalecem. Assim como o Faraó, que foi derrotado, todo sistema que nega a Deus também cairá. Uma quarta lição é que obedecer à ordem divina exige coragem. Moisés enfrentou o rei mais poderoso do mundo, porém, ele enfrentou com a sabedoria, com a fé absoluta de Deus. Deus seja louvado. Por isso, uma quinta lição é que essa mesma história, em circunstância diferente, se repete em nossos dias. O mesmo espírito de ateísmo de Faraó está presente hoje em sistemas que rejeitam a Deus e também a sua palavra. E eu quero finalizar o resumo de hoje com um livro, uma citação do livro O Grande Conflito, na página 229, onde Ellen White, inspirada por Deus, diz que todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, ou melhor, de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito negou mais audaciosamente a existência do Deus vivo e resistiu aos seus mandamentos. Nenhum monarca jamais se aventurou em uma rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Então percebemos aqui o quanto que o orgulho ele acaba fazendo com que a gente se afaste do verdadeiro Deus criador dos céus e da terra. E esse foi o resumo de hoje, domingo, dia 13 de julho de 2025. E fica o convite para que você possa nos acompanhar, não só pelo canal Escola da Esperança no YouTube, mas também que você nos acompanhe diariamente às 19 horas na Rádio Viver, onde também a gente vai estar apresentando esse resumo de hoje através da rádio que transmite a esperança. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe o teu início de semana também através da lição da Escola Sabatina e que Deus te dê um domingo abençoado na presença dele.